Olá, observadores do céu! Estamos entrando agora no meio do outono, ou seja, o Sol, no caminho aparente dele, está entrando no segundo signo da estação do outono. E podemos interpretar isso através da astrologia de várias formas. Isso é o que vamos fazer no vídeo de hoje. Olá, meu nome é Fábio e sou da Orion Astrologia. E nosso intuito é divulgar a astrologia e a filosofia natural para ajudar o ser humano a entrar em contato mais profundo consigo mesmo e com o ambiente ao seu redor. Como sempre falamos, a astrologia é a interpretação de fatos astronômicos. Então, primeiro precisamos entender qual que é o fato astronômico que está por trás disso. Claro que a gente vê, observa as consequências disso no nosso dia a dia. Estamos no meio do outono, então a natureza está numa fase mais interiorizante, ela está menos expansiva do que na primavera e no verão, por exemplo. Mas isso não é nada mais que um reflexo do que acontece no céu. A gente pode olhar para o céu e entender os significados desses movimentos celestes e utilizar isso como guia para entender melhor o que acontece aqui na Terra. Claro, nos baseando primeiro no Sol, que é o astro central do nosso sistema, mas depois vendo as outras nuances através das posições dos outros planetas. Como primeira coisa, como sempre fazemos, vamos olhar para o céu utilizando o Stellarium, que é esse programa magnífico que nos permite observar o céu e ver as posições dos vários planetas e também mexer no tempo. Então a gente pode começar olhando para o momento exato da entrada do Sol nesse segundo signo do outono, que aqui no Brasil, em Belo Horizonte, é às 5 horas e 14 minutos, e o Sol está aqui no leste, preste a nascer. Se eu tirar o horizonte, né, eu vou ver que o Sol está aqui preste a nascer. Ele está logo abaixo da linha do horizonte, né, como é óbvio que seja às 5 horas da manhã. Vamos colocar o céu de meio-dia para observar mais claramente alguns detalhes desse fenômeno. Quando o Sol estará meio-dia, ele estará no ponto mais alto do caminho dele, do caminho diurno dele. Né? Este aqui é o segundo signo do outono. A gente pode, por exemplo, comparar ao que seria se ele fosse um sol de verão. Se eu voltar atrás de alguns meses, sempre meio-dia, né, em janeiro, o sol estava lá em cima, lá muito alto no nosso horizonte, no nosso céu. Mas no dia 20 de abril, né, agora no outono, ele está abaixo da linha do equador celeste. Então, qual que é o primeiro efeito que a gente vê disso no nosso dia a dia? Banalmente é que o Sol está menos presente. O Sol, o centro do nosso sistema, a fonte de toda a energia, de toda a centralidade do nosso sistema, está recuando, né? Ele vai se abaixando dia após dia, mês após mês. Esse é o significado do outono, essencialmente. No ciclo anual, temos duas estações de crescimento do Sol, que são o inverno e a primavera, durante as quais o Sol sempre vai aumentando a própria presença, porque ele está vindo em direção ao nosso hemisfério, e duas estações nas quais o Sol vai diminuindo a própria presença. Ele está saindo da presença dele no hemisfério sul e está indo em direção ao hemisfério norte. Então, se no verão e no outono temos esse efeito, o que acontece após o equinócio de outono, né, finalizando o verão, é que o Sol também vai ficar abaixo da linha do equador celeste, então ele está menos presente. O grande significado astrológico do outono é então essa menor presença do Sol que continua descendo, né? Continua se afastando do nosso hemisfério. E se o Sol é a fonte de toda energia, a fonte de toda a vida, o que estamos vivenciando, o que se vive maximamente no outono, é uma diminuição da energia vital. O outono, na astrologia, ele é acoplado ao elemento terra, cujas qualidades são a secura e o frio.
Frio e seco são as qualidades do elemento terra. Então, frio significa que a vida não está se manifestando. E a gente vê isso simplesmente se olhar da nossa janela. As plantas estão com menos vida do que aconteceu na primavera e no verão. E esse movimento continua indo para dentro. Essa é a secura, que é uma certa mortalidade que existe nesse momento. O outono, então, é elemento terra, e não é por acaso que o planeta que se liga ao elemento terra é Saturno, que é considerado maléfico, o planeta maléfico por excelência, porque ele simboliza essa morte. Na verdade, a gente precisa entender mais claramente o papel da morte na interpretação astrológica. Temos até um vídeo que fala especificamente sobre Saturno. Saturno é considerado maléfico porque ele tira a vitalidade. Mas a morte, né, tirar a vitalidade, não é nada mais que uma parte essencial de todo o ciclo. Temos momentos de expansão e momentos de contração, momentos de expressão de vitalidade e momentos nos quais a vitalidade ela fica no interior, fica para dentro, para preparar um novo ciclo. Se a gente pensar no outono nesse sentido, né, a gente entende que o outono é o momento durante as quais as coisas vão para dentro, se interiorizam para que se tenha espaço para elas renascerem no ano que vem, no inverno e na primavera do ano que vem. Então é o momento necessário, né, para completar o ciclo da natureza, né, que é composto sempre dessas partes, sempre de momento de expressão exterior e de interiorização. E o meio do outono é o momento que maximamente expressa isso. No hemisfério norte, na Itália, o país de onde eu venho, tem até datas recorrentes, né, que celebram isso, como o Dia dos Mortos. Claro que se a gente usar o mesmo calendário do hemisfério norte aqui no hemisfério sul, o Dia dos Mortos vai ser no começo de novembro, mas não tem uma correlação direta com o que acontece no céu e na natureza. O Dia dos Mortos, originariamente, né, ele é no meio do outono. E a gente poderia colocar o Dia dos Mortos simbolicamente aqui no meio do outono, porque é esse momento que se celebra. Mas morte também tem um segundo grande significado. Porque morte, na verdade, não é nada mais que transformação. E, sempre para pegar um dia bem famoso do meio do outono do hemisfério norte, é o Dia das Bruxas, 31 de outubro. O Dia das Bruxas e da bruxaria. E a bruxaria é a grande alquimia, a grande arte da transformação das coisas. O que estamos vivendo agora é o momento de grande transformação das coisas. Vocês devem lembrar, né, pelos outros vídeos, pelos outros conteúdos, ou se quiser se aprofundar nisso, podem olhar os nossos cursos. A gente utiliza a inversão dos signos quando se trata de analisar o hemisfério sul. Porque para a gente faz sentido que o meio do outono seja ligado a tudo aquilo que é a simbologia de Escorpião. Então, para a gente, o Sol agora não entrou em Touro, mas entrou em Escorpião. E Escorpião é o signo que simboliza tudo isso. Ele simboliza o movimento de interiorização e de grande transformação. Escorpião é o símbolo, o signo da alquimia, da bruxaria, dos movimentos internos, de lidar com a própria energia interior e inconsciente, porque é neste momento do ano que o Sol, o centro do nosso sistema, lida com essas questões internas, interiorizantes, e precisa transformar essa energia para que ela se abra para uma nova dimensão, que é a dimensão que vai acontecer a partir do inverno e que vai criar a possibilidade de uma nova vida em expressão na primavera do ano astrológico sucessivo. Eu gosto muito do signo de Escorpião porque ele está ligado a esses grandes processos de transformação na natureza e no próprio ser humano. Então, quando a gente precisa pensar, né, em todos os processos que cada um de nós vive, né, porque sabemos já que os signos são etapas de um percurso e cada um de nós passa por essas etapas. Os signos são simbolizações de algo que faz parte de toda a individualidade, seja ela o zodíaco, né, um círculo que existe lá no céu, seja ela o próprio ser humano.
E Escorpião simboliza isso, todos os processos de grande transformação que acontecem. E é uma transformação que começa de dentro, né? Não é uma transformação exterior, é uma transformação interior. E todo grande processo de transformação exterior começa de uma transformação interior. Então, a marca grande desse momento que estamos vivendo agora é essa ideia de transformação. Escorpião é o signo ligado à energia de Marte. O planeta Marte é o planeta senhor da casa do signo de Escorpião. E quando a gente pensa em Marte, né, na mitologia, em todas as simbolizações que conhecemos, pensamos no planeta da guerra, da destruição, mas também da construção, porque Marte é ação. E Marte tem justamente esses dois aspectos, um aspecto destruidor e um aspecto construtor. O construtor é mais o Marte de Áries, enquanto o aspecto destruidor é mais o Marte de Escorpião. Então, esse é o momento que estamos vivendo, principalmente, né, quando a gente pensa na posição do Sol. Olhando novamente aqui no céu, a gente está vendo que então o Sol está no meio do outono, no meio dessa fase do percurso dele, né, que vai continuar. Vou mostrar ele daqui a um mês. Ele vai estar indo para o ponto mais baixo dele, que será o solstício de inverno, para depois voltar a subir durante o inverno em direção à primavera. Então, a grande marca desse momento é essa. Sol em Escorpião, essa energia de Marte que é destruidor de um lado, mas também é um Marte que limpa o terreno para as coisas que vão vir. A grande marca desse momento, sempre quando o Sol está em Escorpião, ou sempre quando analisamos o mapa e Escorpião está muito forte nesse mapa, é um mapa que indica um momento, uma pessoa que tem na transformação um ponto muito importante da própria vida, né? Escorpião significa isso, transformação. Não é por acaso que também a oitava casa, quando a gente olha para a domificação, a oitava casa, que é a casa ligada ao signo de Escorpião, é a casa que tem a ver com as transformações da nossa vida, com as pequenas mortes que acontecem no nosso dia a dia, com tudo que acaba e deixa o espaço para que algo novo comece. Eu gosto muito dessa ideia, né? Pensar que acabar algo tão demonizado, não só na astrologia, mas na nossa vida mesmo, né? Algo tão demonizado, na verdade, precisa ser reinterpretado e visto pela sua forma, pelo seu aspecto positivo. Acabar algo é deixar o espaço para que algo novo comece. Então, a energia que vamos entrar nesse mês, com o Sol em Escorpião, tem principalmente essa marca, né? Transformação, acabar com coisas, um trabalho interior, interiorizante, que vai permitir que novas coisas surjam a partir disso. E isso não é apenas pelo Sol, porque se a gente olhar aqui no próprio estelário, onde depois vou mostrar o mapa, né, temos Júpiter também, que está nessa energia de outono, ele está no primeiro signo de outono, que é Libra, mas também Lua e Mercúrio, que acompanham o Sol em Escorpião, e Vênus no último signo do outono. A gente sabe, né, pelas noções básicas de astronomia, que Mercúrio e Vênus sempre ficam próximos ao Sol. Então, é muito comum que quando o Sol está numa posição, Vênus e Mercúrio estejam em signos pertos, trazendo mais energia para aquela estação do ano. E, nesse caso, temos também Júpiter e a Lua. A Lua coincidindo exatamente, né, com o Sol. Ela é nova, né, uma Lua nova que acabou de nascer e vai seguir esse ciclo, sendo cheia no signo oposto e encontrando o Sol novamente no final desse mês astrológico, desse signo astrológico. Temos Marte no primeiro signo do inverno e Saturno está aqui perto da constelação de Aquário, mas isso não tem uma ligação direta com os signos, né, como sabemos.
ele está no último signo do verão. Então são aqui todos os planetas. É legal até de ver que vai ter um momento durante o qual todos os planetas vão estar no céu visível. E 12 horas depois, todos os planetas vão estar no céu invisível, debaixo do horizonte. Essa também é uma questão que pode ser interpretada de várias formas na astrologia. E vamos olhar agora exatamente para o mapa desse momento, né? O mapa desse momento mostra esses 3 planetas, como eu falei antes, que estão no signo de Escorpião, Júpiter, que está em Libra, Vênus em Sagitário, Marte em Capricórnio e Saturno no último signo do verão, que é Virgem. Então, temos aqui os 7 planetas. Quando a gente faz uma análise de um céu, né, pela astrologia, a gente costuma sempre olhar se tem algum planeta que está dignificado ou debilitado. Nesse caso, temos Marte em Capricórnio, que está em elevação, em exaltação, a Lua em Escorpião, que está debilitada, naquela posição que chamamos de queda, e os outros planetas estão em signos que não são nem de dignificação nem de debilitação. Temos uma troca de domicílios. Vênus em Sagitário está na casa de Júpiter, Júpiter em Libra está na casa de Vênus. Então, os dois trocam informação um com o outro, como se um estivesse na casa do outro e precisam se comunicar para acessar as coisas, né, para se desenvolver bem. E temos também Sol e Mercúrio na casa de Marte, que se beneficiam um pouco dessa energia de Marte. E Marte está em elevação, então é um Marte forte. Se eu falei que a grande marca desse momento é essa energia escorpiana de transformação, de destruição, isso vai ser auxiliado mais ainda por Marte, por esse Marte que está elevado. Então, Marte, lá no fundo do céu, nesse mapa, ele está sustentando essa energia, está sustentando o próprio Sol que está na casa dele. Então, isso reforça mais a ideia que eu falei antes, né, de pensar nas transformações, mas também deixar um pouco de espaço para as construções. Marte em Capricórnio é um Marte forte, em elevação, e é um Marte do começo do inverno. Então é um Marte que já está edificando, já está olhando para aquele lado construtor dele. Mas é uma construção que acontece de forma inconsciente, de forma escondida. Não é um Marte ariano que coloca tudo para fora, expansivo e às vezes até explosivo. Não. Esse é um Marte que está construindo as coisas por dentro. Então, transformação e construção interior. Marte é muito forte nesse momento, continuará mais um tempo nesse ciclo, então vai sustentar muito essa ideia. E a última coisa, para não me delongar muito, que eu queria salientar é a posição dessa Lua em Escorpião. A Lua ela tem sempre um trânsito rápido pelos signos, ela nunca mais fica de 2 dias e meio em cada signo. Então vai passar rapidamente por esse signo, mas é uma Lua debilitada. Não acho que vai causar grandes transtornos nesse momento. Acho que o signo de Escorpião está bem protegido pela posição de Marte e pelo próprio Sol. Mas eu queria fazer um pequeno parênteses que a gente possa talvez aprofundar em outro vídeo, que é sobre como a gente usa a astrologia de forma diagnóstica e terapêutica. Eu tratei recentemente 2 casos que têm a ver com o signo de Escorpião, né, 2 mulheres, e a Lua e Marte. Né? Escorpião dentro do ser humano, ele lida com todos os processos de destruição e expulsão do corpo. Isso vale
dentro da fisiologia humana, dentro da psicologia humana e dentro da natureza, né? Tem vários exemplos do que acontece na natureza, marcado, né, pelo signo de Escorpião. Quando uma planta seca e morre, é um processo escorpiano. Quando uma planta morre, né, para deixar espaço para ela renascer e rebrotar em outro momento. Na nossa psicologia, signo de Escorpião é o trabalho inconsciente interior e às vezes o momento que a gente acaba com algo, deixa algo sair para começar algo novo. O término de uma relação, seja com uma outra pessoa, seja uma relação de trabalho, seja qualquer processo, né, que acaba, é marcado por Escorpião. Dentro da fisiologia do corpo humano, Escorpião, se a gente olhar as melotesias, ele gerencia os processos expulsivos, como o processo de expulsão das fezes, como a menstruação, tem algo mais ligado a Escorpião e Marte, sangue, do que a menstruação feminina. E Escorpião lida com esses processos. Se esse for o mapa de uma pessoa, especialmente de uma mulher, essa lua em Escorpião, ela poderia causar algum transtorno físico ligado a esses processos. E tem muitas situações, né, doenças, muitas situações que às vezes têm a ver com isso. Isso pode ser tanto pelo excesso, né, sangramento, irregularidade no ciclo, quanto pela falta, né? Uma menstruação que não desce, que fica estagnada, causando cólica, causando endometriose, que é uma doença. Eu fiz uma postagem no meu Instagram dando uma abordagem astrológica sobre esses processos. Então, se esse for o mapa de nascimento de uma pessoa, a gente precisaria olhar para os processos expulsivos, de um lado físico e de um lado psicológico, com mais atenção, às vezes ajudando esses processos com uma planta lunar, né, com tratamento com plantas lunares, com plantas marciais, com plantas que têm a ver com o signo de Escorpião. Então, só esse parênteses, né, para a gente entender melhor o que significa essa lua em Escorpião. Então, para hoje é isso. Um pequeno panorama geral sobre a entrada do Sol em Escorpião, os significados de Escorpião, que, claro, podem ser ampliados e entendidos através da mitologia, do estudo da fisiologia energética, da psicologia do ser humano, para a gente se aprofundar e entender melhor qual que é a marca desse momento. Muito obrigado. Podem deixar um like aqui embaixo, dúvidas e comentários sempre aqui embaixo no YouTube. E eu espero vocês no próximo vídeo.